O tema desta edição do programa TV Direitos Humanos é os povos indígenas e a ditadura no Brasil. Para conversar sobre isso, eu, Juliano Domingues e o professor Manuel Moraes, contamos com a participação do professor de História Rodrigo Lins Barbosa. Rodrigo é um estudioso das questões indígenas e sua interação com os anos de chumbo no Brasil, tendo uma perspectiva crítica sobre o impacto da repressão dos povos originários. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação daqui da Unicap. E a gente conta ainda com uma rede de colaboradores que só faz crescer. Participam dela o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Centro de Cultura Luiz Freire, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, e o Centro das Mulheres do Cabo. A relação entre os povos indígenas e a ditadura no Brasil é mais um triste capítulo da nossa história, muitas vezes silenciado. Durante os anos de regime militar, iniciado na década de 60, comunidades inteiras foram afetadas por políticas de repressão, desapropriação de terras e violência que repercutem até hoje. Nesta edição vamos falar sobre histórias não contadas de resistência e luta dos povos originários contra um regime que tentou apagar suas culturas e direitos. Rodrigo Lins Barbosa, historiador e nosso convidado de hoje, vai nos ajudar nessa missão, né, professor Manuel? Muito obrigado, professor, né, por estar conosco aqui nesse programa, ter aceitado o nosso convite. É um prazer para a gente recebê-lo. Primeira pergunta, né, a gente estava conversando, professor Manuel, antes do programa começar, sobre o quanto essa parece ser uma pauta silenciada. É isso mesmo, assim, a gente pouco ouve falar sobre esse assunto, povos indígenas, essa relação entre povos indígenas e repressão? Sim, agradeço o convite, né, de vocês. Realmente é uma pauta que é necessária, né, hoje em dia, né, principalmente no contexto que a gente está vivendo, né, dentro do processo de grupos que foram invisibilizados, né, dentro de uma ideia, né, eu sou também professor da rede estadual, no próprio livro didático, né, ainda essa temática não consta, né, com mais profundidade. O indígena é mais relacionado ao passado, ao período colonial, né, e espaços também estão, né, surgindo para que ocorra essa temática, mas ainda não é um tema que chega, né, numa grande mídia, né, então é necessário muito, né, que tenha essa discussão para que realmente eles possam ter mais visibilidade, né, na sociedade e mostrar também as conquistas, né, no processo longo que eles também conquistaram, e eu sempre trabalho dentro de uma ideia de resistência e protagonismo, né, então é muito importante essa temática. Professor Manuel, então é mais do que uma impressão, ou seja, não é impressão, é uma pauta silenciada mesmo, essa relação sobre Eu povos acho que a indígenas e palavra é repressão? corretíssima. O silenciamento foi um projeto de Estado, porque era ideia de eugenia, de embranquecer o índio, de civilizá-lo, porque ele era o incivilizado. E a sociedade branca era a sociedade civilizada, veja, era a sociedade que destruía as matas, que destrói os rios, que acaba com a natureza. Essa é a civilizada, vê. E os índios que protegem a natureza, que têm um bem viver, que vivem sua comunidade em fraternidade, que não tem asilo, né? Não existe asilo, não existe psiquiatria, né? Não tem manicômio indígena, né? No sentido dos povos indígenas. Então, eles é que são incivilizados. Então, é muito interessante o que ele disse, é exatamente isso. Houve um projeto de esquecimento ideológico e de Estado. Então, professor Rodrigo, a gente poderia, eu imagino, né, me corrija se eu estiver errado, a rigor a gente poderia até voltar essa história para o início do processo de colonização. Mas aí eu queria perguntar, quer dizer, esse processo ele começa de fato no início do processo de colonização, ou existem alguns marcos que são mais significativos, são mais recentes na história do Brasil, que nos contam a respeito desse processo de silenciamento e apagamento dessa pauta? Como Manuel falou, né, é um processo que é desde o período colonial, né, então o indígena ele passou por situações de extrema violência dentro daquele contexto, né, de dominação, né. Então, os portugueses, né, eles colonizaram o Brasil, mas também existe uma historiografia que é mais recente, né, que coloca também, né, que os indígenas eles também resistiram, né, negociaram, né, situações assim que eles conseguiram criar estratégia até de resistência, né, isso até nos relatos, né, de documentos, nos cronistas da época, a gente consegue identificar.
não é? Que eles resistiram, mas isso, raramente isso chega num livro didático, isso chega num trabalho mais para que todo mundo tenha acesso, fica mais restrito à universidade, a uma produção acadêmica, né? E chegando, né, aí o processo imperial também teve essa mesma perspectiva, né? Só que se a gente pegar o século XX, teve um projeto, né, que ele falou dessa questão do governo, projeto político, no caso, ele ser visto como a identidade do Brasil, né? Então, dentro de uma ideia do movimento, por exemplo, o romantismo, né? Então, idealizando esse indígena. Né? Por quê? Porque eles não queriam associar aos negros escravizados. Né? Então, seria o nativo, né, o ideal para ter essa construção, só que era dentro de uma perspectiva de dualidade. Então, ou ele era selvagem, não é? Ou ele era, né, um lado mais ingênuo, então a ideia passiva. Então ficou muito nessa situação e existia uma literatura que reproduziu, né? José de Alencar, na sua obra, também contribuiu nessa situação, né? Pintores também. Então, dentro dessa ideia do indígena mais ingênuo, passivo ou então selvagem. E essa ideia repercutiu também no século XX e até hoje. Não é? Então, esse distanciamento que a gente tem com relação aos povos indígenas, às vezes uma dificuldade até do professor de visitar, né, uma comunidade indígena do Nordeste, por exemplo, né, de Pernambuco. Então, em Pernambuco, né, tem vários povos indígenas aqui também, né? Então, em torno de 12 povos indígenas. Então, por que a gente não procura também, né, visitar, entender a realidade deles, né, que é muito importante, né? Professor Manuel, antes da gente mergulhar no caso específico, né, dessa relação entre povos indígenas e repressão durante o período ditatorial, queria saber do senhor sobre essa pauta no contexto internacional. Quer dizer, é uma preocupação da ONU, é uma preocupação da Unesco, esse tema? Sim, nós temos uma convenção da OIT, uma convenção 169, que trata da perspectiva dos direitos dos povos indígenas no sentido de do reconhecimento de sua atuação como extrativistas, a necessidade do ponto de vista internacional de que eles sejam escutados. Isso está na Constituição, inclusive, nada pode ser feito no território indígena sem a escuta prévia dos povos indígenas, porque eles são os povos originários, né? E conseguiram, ao longo dos anos, internacionalmente, conquistar fóruns, espaços de reconhecimento, inclusive da sua própria legislação, que é uma ideia hoje, né, do chamado neoconstitucionalismo latino-americano, que reconhece, inclusive, a legislação indígena. Né? Os povos indígenas originários da Bolívia, por exemplo, o Estado da Bolívia não é mais um Estado na perspectiva que nós conhecemos do Brasil, né? Estado-nação. Lá é um Estado plurinacional. Então, são vários povos que formam o Estado da Bolívia. E é muito interessante você ver isso dentro da Constituição. Né? Nós, os povos originários, formamos a Bolívia, assim como o Equador. Então, isso é uma nova fronteira no direito constitucional. No próximo bloco, reportagem de Renan Carneiro, com produção de Cecília Belo, traz números de desaparecidos durante a ditadura e o impacto dessa violência nas comunidades indígenas. É daqui a pouco. De volta com o segundo bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição aborda o tema Os povos indígenas e a ditadura no Brasil. E agora vamos à reportagem de Renan Carneiro sobre desaparecidos durante esse período sombrio e como isso afetou comunidades indígenas. Vamos conferir. Os militares possuem um grande desejo de desenvolvimento para o nosso país, como a realização da integração completa do território nacional, querendo levar mais de 1 milhão de pessoas para a próspera e estratégica região amazônica. Em meio a esse ambicioso projeto, havia um grande entrave: os povos indígenas. Com isso, os militares optaram por abrir os caminhos da forma já conhecida, com violência e repressão, como nos afirma o professor e etnólogo indígena Renato Atias. Uma estrada, por exemplo, eles entravam com os tratores avançando diretamente sobre a população indígena. E faziam, né, isso aí não era uma coisa que era feita escondida, era feita abertamente. Então, só escutar esses tratores, alguns povos indígenas manifestaram medo em relação a essa situação. Os casos de desaparecimento de indígenas fazem parte da realidade dura vivida por esse povo. Em alguns casos, como o povo Juma, do estado do Amazonas, restaram somente 10. Em 1964, com a construção da rodovia transamazônica, houve um corte por 36 aldeias, desde a Paracanã, no Pará,
até Apirahã, no município de Humaitá, deslocando todo esse povo para outras áreas que não as suas. O enganar e forçar também fazia parte do plano estratégico militar, que utilizavam os índios como frentistas para conseguir adentrar nas áreas que eles não conheciam. E sabe qual o pagamento para esses serviços? Essas populações recebiam dos militares roupas, comidas. Algumas delas, por exemplo, nós temos alguns casos que foram envenenados. Então, essas pessoas receberam roupas envenenadas ou comidas envenenadas e essa população desapareceu. Tem vários lugares citados em relatórios, principalmente no relatório Figueiredo. O relatório Figueiredo é um dos mais importantes documentos de denúncia sobre esses crimes. Encomendado pelo próprio governo brasileiro, ficou desaparecido por 44 anos. Somente em 2013 ele foi reencontrado e está disponível no site arquive.org para quem quiser conhecer mais sobre esse tema. Professor Manuel, professor Rodrigo, então a gente percebe, é como se a gente estivesse vivenciando uma etapa, digamos assim, da história de desconstrução de uma imagem que foi, né, criada e disseminada, né? E aí a mídia tem um papel importante, né? Estamos aqui num programa de TV, que também é veiculado pelo YouTube. A gente pode pensar que a gente está nesse processo de desconstrução, é isso, Rodrigo? Sim, correto. Que através da minha pesquisa, né, que eu comecei lá em 2012, né, eu identifiquei, né, por exemplo, a atuação do Estado. Então, a atuação do Estado era dentro desse contexto, né, do indígena visto como, assim, como se ele não tivesse importância, e dentro de um processo de interesse econômico, né, isso não só na ditadura, né, mas também em outros governos, né, tinha a ideia de expandir. Então, eu posso citar alguns mais importantes. Então, por exemplo, o governo de Vargas, né, vai ter a Expedição Rocador Xingu, nos anos 40, e vai ter essa visão expansionista. E essa visão expansionista era justamente para que tivesse acesso para interesses econômicos, né, na agricultura, pecuária, e era necessário criar esse meio através de rodovias. Né? Então, teve essa Expedição Rocador Xingu, né? E tinha também um teórico, né, que era um militar, Mário Travassos, ele falava a ideia de espaços vazios. Então, esses espaços vazios existiam camponeses, existiam indígenas, né? E esse processo da ou seja, o espaço não era, de fato, o espaço não era vazio. Não era vazio, né? Então, tinha a marcha para o oeste, né, com os irmãos Vilas Boas, né, principalmente Orlando, e eles participaram desse processo, né? E depois vai ter a situação, né, do Parque do Xingu, né, em 1961, no governo de Jânio Quadros, e para que esses indígenas fossem para esse local. Mas muitos eram rivais, muitos dentro desse processo, né, chegaram a morrer, né, crianças, então eram forçados. Né? Então eu encontro depoimentos de indígenas falando, de um lugar eu estou dentro da minha comunidade, mas vou ter que ir para o Parque do Xingu. Então passou a alimentar uma visão paternalista. Então, quem ganhou mais representação para falar sobre os indígenas foram alguns antropólogos, né? O próprio Darcy Ribeiro também, e também os irmãos Vilas Boas, que eram sertanistas. Né? E a imprensa, na época, colocava exaltando eles como os novos bandeirantes, no caso, os irmãos Vilas Boas e outros sertanistas também. Então, isso, o que trouxe para a mídia, é muito essa questão do indígena como exótico, como diferente. E ele também não tinha acesso, né, à ideia de uma escola, né, de entrar na universidade, né, ter papéis sociais. Né? Então, hoje em dia, a gente consegue ver advogado indígena, né? A gente consegue ver até médico indígena, então, jornalistas também. Então, essa visibilidade, eu acredito que ela aconteceu a partir dos anos 70, né? Porque existia um grupo que também queria combater a própria ditadura. Né? Então, posso citar o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, né, a Comissão Pró-Índio, né, que era formada basicamente por antropólogos em São Paulo, né, e também outras organizações que surgiram. Né? Então, essas organizações, quando elas surgiram, elas tinham também uma ideia de se aproximar dos indígenas como forma de combater a ditadura. Mas, ao mesmo tempo, só para concluir, a imprensa também começou a dar visibilidade. Né? A imprensa também, assim, já nos anos 80, como uma ideia também de colocar uma imagem mais negativa com relação ao que estava acontecendo na ditadura. Então, os indígenas, as lideranças começaram a surgir, né? Não só no norte, mas em outras regiões também do Brasil. Professor Manuel Moraes, então, a partir, né, desse relato do professor Rodrigo, a gente percebe elementos mais do que suficientes para desconstruir justamente essa imagem de não resistência, né?
E aí o papel da antropologia, né? Você citou Darcy Ribeiro, né, que desempenha um papel importante na academia e na divulgação científica, digamos assim, também, né, para o grande público. A resistência diante de um papel, digamos assim, do Estado cruel, professor Manuel Moraes, a gente fala muito aqui do Estado na implementação de políticas públicas. São políticas públicas contra os índios, é isso que a gente pode... Eu só queria acrescentar a figura de Rondon, que ele, né, para Rodrigo trouxe todo esse contexto, mas, de fato, no processo de transição da monarquia para a república, Rondon tem um papel fundamental, inclusive na construção de Darcy Ribeiro, dos irmãos Vilas Boas, porque ele cria o paradigma do índio, esse índio pacífico, desse índio a ser protegido, tanto que Rondon, como uma figura militar de grande relevância, um positivista, é dele que surge o Serviço de Proteção Indígena, o SPI, que só vai acabar depois do relatório Figueiredo, em plena ditadura militar, denunciar toda a malversação, as corrupções do SPI, que inclusive foram flagrantemente praticando crimes contra os povos indígenas. Aí foi criada a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, que tem uma outra perspectiva dentro ainda da ditadura militar. Ou seja, então, Rodrigo, você vê o Estado com um papel decisivo, é isso, na institucionalização de determinadas políticas que levam ao cenário, e a gente vai falar mais para frente desse cenário, que é o cenário que a gente encontra hoje, é isso? Isso, ele falou muito bem. Realmente, em 1910 foi criado o SPI, Serviço de Proteção aos Índios, e o primeiro diretor foi Marechal Rondon. E ele tinha essa perspectiva expansionista também, por causa das comissões telegráficas que ele tinha liderado antes, mas ao mesmo tempo de transformar, né, interessante que o SPI ele participou de vários ministérios. Então, o Ministério da Agricultura chegou a também fazer parte do Ministério da Guerra até. Então, tinha essa ideia dele ser transformado em trabalhador rural. Então, essa visão de integrar o indígena. Então, ele se tornando trabalhador rural, ele também ia perder os seus direitos, né? Então, tinha essa perspectiva de integrar e também outra perspectiva que seria o guarda das fronteiras. Então, de proteger também o Brasil, né? Professor Manuel Moraes, aí o professor Rodrigo falou sobre perda de direitos, né? E aí, de que maneira o senhor avalia esse processo de organização do ponto de vista político, né, das comunidades indígenas no sentido de garantir a efetivação dos seus direitos? É a Constituinte. O grande marco foi a Constituinte, porque na Constituinte, os povos indígenas, organizados a partir do CIMI, a partir dos movimentos dos povos indígenas, conseguiram pautar 2 artigos da Constituição. O artigo 231 da Constituição é de fato um marco histórico constitucional, porque diz lá, aos índios são garantidos os seus territórios, a sua cultura, o reconhecimento da sua linguagem, sua ancestralidade. Isso nunca houve na história de todas as outras constituições. Todas as outras constituições ou era omissa ou tratavam o índio como esse, o bom selvagem. No próximo bloco tem o quadro Fala Povo. Alex Souza perguntou: o que você sabe sobre os povos indígenas durante a ditadura no Brasil? É daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição discute os povos indígenas e a ditadura no Brasil. Agora é hora do quadro Fala Povo, com Alex Souza. Segundo o relatório da Comissão Nacional da Verdade, de 2014, uma investigação realizada entre 10 povos indígenas brasileiros constatou que cerca de 8 mil indígenas foram mortos no período em que o país enfrentava a ditadura militar. Até os dias de hoje, esses povos sentem na pele as marcas deixadas pelo descaso, violência e violação de seus direitos. Por isso, no Fala Povo de hoje, o TVDH foi às ruas para saber o que você sabe sobre os povos indígenas durante a ditadura no Brasil. Dona Rosângela, o que você sabe sobre os povos indígenas durante a época da ditadura no Brasil? Eu sei que eles começaram a ser dizimados com a abertura das estradas na Amazônia, no Pantanal, e aí começaram aí os problemas para os índios, para as terras, tomando as reservas. Eu sei que teve muita repressão, né? Ocuparam muitas áreas indígenas e teve muitas mortes, né? Assim mesmo. Atrapalharam muito, né, os direitos dos povos indígenas.
Tanto que depois, né, que a ditadura acabou, teve muitas conquistas na área, né? Os povos conquistaram direito à terra e tal. Mas é uma luta que é muito forte até hoje, né? Rapaz, eu não sei não tenho nenhum conhecimento não. Na escola nunca falaram sobre nada sobre. Não, nunca falaram sobre isso. A gente abriu o programa falando sobre uma pauta silenciada, né? Então, não é de se surpreender. Provoca alguma surpresa as respostas que você ouviu, professor? Não, nenhuma surpresa, porque realmente existe um desconhecimento com relação ao que aconteceu com relação aos povos indígenas, principalmente nesse período da ditadura, né? De forte repressão, autoritarismo. Então, realmente, é uma temática necessária, né? Que tenha debate na universidade, na mídia, né? Também o professor na sala de aula também, né? Não pense que só o que aconteceu no período da ditadura foi com relação, né, aos militantes, não. Foi, né, os indígenas e a dificuldade maior de reparação, né, que é muito difícil porque se fala, né, uma quantidade, por exemplo, a atuação da Comissão Nacional da Verdade investigou, né, em torno de 10 povos, só que dentro desse processo, né, não teve reparação, aliás, teve uma reparação mínima que foi para um grupo, né, de 13 pessoas, 13 indígenas, que foi o Suruí Aqueuara. Mas os Krenak lutam, né, por reparação, né, por exemplo, em Minas Gerais, teve o reformatório indígena Krenak, que indígenas foram para lá, indígenas que resistiam. Então, na minha pesquisa, eu identifiquei, por exemplo, Samado, né, uma liderança pataxó, com seu filho, foram forçados a ir para esse reformatório, que tinha essa ideia de reeducar, mas era justamente para que eles passassem por esse processo, primeiro, para distanciar, né, de uma resistência, de luta pela terra. Isso em que ano, Rodrigo, mais ou menos? Isso, ele foi criado em 1969, esse reformatório. Então, ele foi numa cidade chamada Resplendor, em Minas Gerais. Depois, teve outro local, né, que foi a Fazenda Guarani. Funcionava depois, como uma espécie de presídio. Isso, extrema violência. E tem um caso, por exemplo, que eu abordo na minha pesquisa, de Dedé. Dedé resistia, lutava pelas terras, porque os governantes da época, a própria FUNAI facilitava. Dedé também lá em Minas ou não? Também nesse reformatório. Aí os governantes facilitavam arrendamento para fazendeiros, poceiros, grileiros também. E a FUNAI, muitas vezes, ela colocava dentro de uma situação que muitas vezes facilitava esse processo, né? Então, é um caso que eu coloco em duas situações, né? Então, ele, segundo as minhas pesquisas, tem um depoimento que ele foi afogado e tem outro depoimento que ele foi executado. Ele quem? Você está se referindo ao Dedé? Dedé, porque ele resistia lutando pela terra, também era pataxó, e ele coloca em duas situações. Ele pode ser considerado um desaparecido político e ele também, né, foi vítima do processo de repressão da ditadura, né? Mas por que existe essa dificuldade de ser colocado como desaparecido político? Porque o corpo dele não apareceu, né? Por quê? Porque ele não está ligado a partido político, ele não era ligado, né? Tem essa ideia de invisibilidade do indígena, né? Então essa história, né, através da minha pesquisa que eu estou abordando, mas muita gente não conhece essas situações. Então se fala, por exemplo, através da Comissão Nacional da Verdade, de mais de 8 mil indígenas mortos, né? Então, por exemplo, não só no recorte da ditadura, né? A Comissão Nacional da Verdade investiga de 1946 até 1988, então após a ditadura, né? E tem um caso, por exemplo, que fica entre Roraima, basicamente Roraima, né? Que é justamente o caso dos Waimiri Atroari, né? Então, teve uma rodovia, justamente, que era 174, que cortou esse grupo, e se fala de mais de 2 mil indígenas, mortos de várias formas. Então, por exemplo, dinamites sendo jogadas, se fala até, por exemplo, de napalm, né? Foi utilizado no Vietnã, e eu até encontrei um jornal mostrando que no Rio de Janeiro estava sendo produzida a napalm. Então, há indício que realmente aconteceu, né? Que tem depoimentos de indígenas colocando, né, uma substância que estava queimando e tudo. Então, metralhadoras também. Então, o Waimiri Atroari foi o mais afetado, né? Que essa região fica entre o Amazonas e Roraima. Deixa eu agora perguntar ao professor Manuel sobre o papel da Comissão Nacional da Verdade, né, mencionada pelo professor Rodrigo, nesse trabalho de levantamento de informações, de preservação da memória, levando em conta, sobretudo, o desconhecimento, né, que as pessoas em geral têm desses fatos, professor Manuel. Foi fundamental, Juliano, porque a Comissão Nacional da Verdade, a partir da sua assessoria, localizou o relatório Figueiredo, que é um documento extremamente importante, inédito, que o relatório não tem nada a ver com o presidente Figueiredo, não. Figueiredo é um procurador da República que investigou o SPI.
e que era o Serviço de Proteção Indígena, e localizou, a partir das suas investigações... Isso em que ano, Manuel? Isso é no... 67. 67. 67, Ele começa... 68. porque esse relatório só é encontrado agora. E ele faz essa investigação... A investigação é em 67, 68, mas o relatório ele só vem à tona... Só agora. 68, mas tem uma situação em interessante. 2013 é que o relatório veio à tona. Certo. E aí esse relatório ele é literalmente guardado de 7 chaves, né? E esse relatório traz todas as atrocidades e cumplicidades disso que ele falou. A relação do poder local com os militares, a questão da grilagem de terras, a questão da mineração, fala de índios que foram cortados ao meio, em frente às suas crianças. É um verdadeiro massacre, um relatório muito denso, muito grave, e que veio à tona exatamente através desse trabalho. Agora, no caso da reparação, cabe à Comissão da Anistia, que eu também faço parte. Então, eu fico muito orgulhoso de ter participado das primeiras sessões da Comissão da Anistia que reparou os índios Suruí, e foi um desafio, porque os índios não têm uma identidade individual, uma identidade coletiva. E em função dessa discussão é que a Comissão da Anistia, neste momento, Juliano, reviu o seu regimento, e agora a gente está reconhecendo a anistia coletiva. E nos próximos julgamentos da Comissão da Anistia, nesses próximos dias, você vai ter o julgamento coletivo, os primeiros julgamentos, as primeiras reparações coletivas. E uma dessas reparações será dos índios Krenak. No próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre o relatório Figueiredo e o que ele representa, sobretudo para os historiadores, né, Rodrigo? Imagino que um documento tão rico assim, né, que vem à tona, acaba estabelecendo uma espécie de agenda de pesquisa urgente, né? Sim, correto. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. No próximo bloco tem também o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando nosso convidado, o professor Manuel Moraes, responde uma pergunta feita por você que acompanha o programa. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema os povos indígenas e a ditadura no Brasil. Agora o nosso convidado, o professor Rodrigo Lins Barbosa e o professor Manuel Moraes, respondem uma pergunta enviada por quem acompanha nosso programa. É a hora do quadro Educar para os Direitos Humanos, com Ana Célia. Os povos indígenas no Brasil foram marcados por violências e massacres, foram invisibilizados em parte da história. Foi o caso do período da ditadura militar no país, além da omissão e descaso de outros governos, a exemplo da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A triste realidade para os povos indígenas foi encoberta e ignorada. Pensando nisso, no Educar de hoje, a professora de Direito da Unicap, Valdênia Brito, estudiosa na questão dos indígenas, fez uma pergunta aos nossos convidados. A pergunta que eu tenho para o professor é sobre o relatório Figueiredo. Esse relatório foi descoberto, que tem mais de 7.000 páginas, e onde demonstra que houve um genocídio indígena praticado por militares e outros funcionários públicos. Esse relatório, ele teve uma repercussão, mas a pergunta que eu quero fazer é: a repercussão foi suficiente para sensibilizar a população brasileira de que a gente viveu e vive ainda um extermínio dos povos indígenas? Pronto, então eu vou passar a bola para vocês, né? Primeiro, professor Rodrigo, o que dizer diante dessa pergunta da professora Valdênia? É importante o que ela falou, né? A pergunta que ela relacionou com o relatório Figueiredo, né? Isso, então, o relatório e a Figueiredo, repercussão, né? Se fosse isso, a repercussão. Eu vou explicar o que foi o relatório Figueiredo. O relatório Figueiredo, ele é basicamente dividido em 3 comissões de inquérito, certo? E essas comissões, elas abordam justamente o que Manuel falou, né? Crimes. Então, cárcere privado, inoculação de vírus da varíola, trabalho escravo, mas violência também, mulheres indígenas como prostitutas, sendo utilizadas como prostitutas. Fala também de uma espécie de tortura que ficou, o termo lá utilizado é o tronco, então vai espremendo as pernas, aí fala até de pessoas que ficaram aleijadas, né? Tem uma e solitária também, um espaço muito pequeno que ficou, isso mais no sul do país, né?
Então, existiram vários casos também essa questão de arrendamento, facilidade, porque os diretores e funcionários do SPI, né, que na época eram... aí pegou ainda um pouco da ditadura, né, que o fim dele foi em 1967, então colocava várias situações de diretores e funcionários facilitando esse processo, certo? E é necessário destacar que até antes do relatório Figueiredo, que ele foi de 1967 até 1968, né, com o golpe de 64, o diretor era Noel Nutas, que foi um médico sanitarista, né, que teve um trabalho muito importante. O diretor do SPI. O diretor do SPI. Em 1964, ele foi retirado, porque ele foi uma indicação do governo de João Goulart, tudo, e ele estava fazendo um bom trabalho. Então, a partir de 1964, entra um militar, né, um major, e ele vai também ser relacionado. No relatório Figueiredo fala de 42 crimes ele envolvido. E outros militares depois também, até 1967. Agora é necessário pontuar também que alguns casos que aconteceram no relatório Figueiredo foram antes da ditadura. Então tem um caso que ganhou muita visibilidade, mas foi em 1963, que foi o caso de uma índia que ela foi cortada ao meio. Né? E o filho também recebeu um tiro na testa. Né? Isso está tudo relatado no relatório Figueiredo, foi em Mato Grosso, né, os Cinta Larga, né? E também utilizaram metralhadoras, né? E a mando de uma empresa. Então, nesse relatório Figueiredo também coloca situações de empresas envolvidas, né? E uma empresa seringalista. Então, esse relatório também aborda, como eu falei, envolvendo diretores do SPI. Só que eu investiguei a situação de punição. O que é que aconteceu de fato? Então, na época, ganhou grande mídia, o Brasil foi acusado de genocídio, né? Todo mundo querendo saber o que é que estava acontecendo. Na época, em que momento? Nesse momento, 1967 ainda na década de 60. E 1968, nesse processo todo, e casos até que aconteceram antes, né? Mas esses casos que eu falei de tortura, né, de violência, agressão, né, uma prisão num espaço muito pequeno, até fazendo as necessidades dentro ali mesmo, então isso aconteceu no período da ditadura. Então eu analisei algumas situações que aconteceram antes da ditadura para mostrar também que esse processo de violência não foi apenas no período da ditadura, né? E esse documento também foi utilizado pela Comissão Nacional da Verdade. Ele tem quase 7.000 páginas. Você pode encontrar na internet, no processo de digitalização, né, graças a Marcelo Zelic, né, que ele até faleceu ano passado, que ele foi o que pensou nessa situação e ele reproduziu um acervo digital, que é o Centro de Referência Virtual Indígena, que pertence ao Armazém Memória, que tem mais de 2 milhões de documentos. Então, eu utilizo bastante esse acervo e, dentro dessa ideia do relatório Figueiredo, não foi apenas o relatório Figueiredo, mas teve uma CPI, né, que foi de 1966, que os deputados foram visitar, só que ela foi encerrada por causa do AI-5. Né, e depois teve uma outra CPI de 1977. Então, várias situações que eu encontro de extrema violência, até no Nordeste, com relação aos Pataxó, né, fala de um anistiado político, né, que ele foi refugiado político e depois foi anistiado também, que é Tiuré. Então, tem várias situações que são necessárias que elas sejam abordadas, mas, como eu falei antes, ela tem que ser uma temática muito forte na universidade, né? E geralmente, e nas escolas também, geralmente são pessoas que já têm um contato maior com o tema que conseguem fazer isso. Então, é necessário realmente que, não só o relatório Figueiredo, mas que o que é que aconteceu dentro do processo também das lideranças indígenas, que se tornaram referência. A gente vai falar sobre esse ponto das lideranças, mas antes eu queria repercutir com o professor Manuel o esforço que o Estado brasileiro fez para ocultar essas evidências, não é isso, professor Manuel? Quer dizer, isso só vem, boa parte dessa documentação vem à tona na história recente do Brasil. É isso mesmo? Quer dizer, houve uma preocupação, sobretudo durante o governo militar, no sentido de ocultar essas informações, de não dar visibilidade a esses dados? Exatamente, porque inclusive os irmãos Vilas Boas, veja como todo esse processo, tudo está entranhado, né? Os irmãos Vilas Boas foram catapultados internacionalmente pela ditadura como uma boa prática, porque eles queriam fazer uma outra versão, que o Brasil estava muito bem, inclusive protegendo os povos indígenas, a partir dos filmes, a partir de toda a investigação e documentação que os irmãos Vilas Boas produziam. E isso a ponto de fazer com que eles e os irmãos Vilas Boas fossem o candidato do Brasil contra Dom Helder no Nobel.
Todas as vezes que o Brasil foi, o Dom Helder foi indicado ao Nobel, a ditadura meio que induzia os irmãos Vilas-Boas como candidatos da ditadura para exatamente mostrar o trabalho positivo que a ditadura tinha com os índios, coisa que, na verdade, no mundo real não era o que estava acontecendo. Estava acontecendo um massacre, morte, e tem a morte direta, que é essa que ele muito bem, Rodrigo, trouxe, mas tem a morte indireta, por conta do contato, muitas vezes, esses povos isolados com a população branca, a falta de... Não existia... Hoje, a partir da Constituição de 88, o SUS criou um departamento especial chamado DISEI, que trata da saúde indígena, para você ter uma ideia como é sensível a saúde indígena. E na época não existia nada disso. Então, nós temos, na verdade, até hoje, as marcas, né, de uma lógica colonial, em que, inclusive, entende os índios a partir do seu aldeamento, não como cidadãos indígenas. Isso ficou claro durante a pandemia, quando, por exemplo, os chamados índios urbanos, né, os índios que estão dentro da cidade do Recife, por exemplo, ou de qualquer capital, ou de qualquer centro urbano, não podia ser vacinado prioritariamente porque não eram considerados indígenas aldeados. Veja como é uma coisa perversa. E aí, para a gente encerrar esse bloco, e aí fechar, né, uma resposta à professora Valdênia, que nos enviou a pergunta, quando essas informações elas vêm à tona, né, essas informações que durante tanto tempo foram silenciadas, ocultas, né, estavam obscuras, elas vêm à tona, isso é suficiente para, né, causar um impacto devido na sociedade, ou esse processo ele é paulatino, gradual, ainda está em curso, professor Rodrigo? Só sobre essa questão do relatório Figueiredo, né, que ele foi redescoberto, né, em 2012 no Museu do Índio, justamente Marcelo Zelic. Então era considerado desaparecido, porque tinha acontecido, né, do processo ali do relatório Figueiredo, um mês antes tinha acontecido um incêndio no SPI. Então, por muito tempo, esse tempo se pensou que tinha perdido o relatório. Tinha desaparecido, e até a quantidade maior se descobriu, porque tinha um livro dos anos de 1978 que colocava a quantidade de 5 mil páginas. Tem quase 7 mil. E está faltando um volume. Entendi. Tem 29 volumes e está faltando um. E o impacto então, foi devido? Realmente, o impacto só foi naquele contexto, né, do contexto ali de 1900, do contexto ali, por exemplo, de 2014, por exemplo, né, que até um pouco antes, né, porque era o período ali dos 50 anos do golpe de 64. Sim. Então ele ganhou visibilidade, né, teve o processo de anistia, Tiuré, e também o Suruí Aqueuara, mas depois, se você pesquisar sobre, né, sobre esse que foi anistiado, né, como refugiado político, foi para o Canadá, e depois ele foi anistiado, e também esse caso do Suruí Aqueuara, você só vai encontrar reportagem de 2013. Então, quer dizer o quê? Que esse apagamento, esse silenciamento ainda continua, né? E até outras documentações, outros documentos, né? É um processo que tem dificuldade de acontecer. Por quê? Porque grande parte dessas comunidades, elas estão em locais que têm terras, e tem interesse ali do agronegócio atualmente, né? Mas naquele processo da ditadura, com as questões das rodovias, né? Que eu até falei que é um processo que tinha relação antes da ditadura, com Juscelino Kubitschek, né? A questão da construção de Brasília, né? E também Vargas com a marcha para o oeste, né? E depois com a ditadura, rodovias vão ser construídas, e isso vai ser interesse para mineradoras, né, que vão surgir, hidrelétricas, que vão desviar, né, os rios, vão poluir os rios. Então isso vai ser um efeito muito grande, né, um efeito negativo com relação aos povos indígenas. E se a gente relacionar com a situação atual, né, a gente está vendo o caso, por exemplo, no início do ano, né, que uma indígena, liderança Pataxó, desde esse período da ditadura nos anos 80, ela foi assassinada. Deixa a gente continuar esse papo no próximo bloco, que a gente vai falar justamente sobre esse processo em que as violências, digamos assim, elas vão, né, se transfigurando, né, adquirem novos formatos, muito devido ao legado, né, deixado por esse percurso histórico. Então, daqui a pouco, no próximo bloco, a gente tem essa última parte, né, dessa edição do programa TV Direitos Humanos. A gente volta daqui a pouco. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre os povos indígenas e a ditadura no Brasil
com a participação do professor de História, Rodrigo Lins Barbosa. Vamos voltar à conversa que a gente teve no finalzinho do bloco anterior, trabalhando a questão dessas novas violências, digamos assim, né? Novas, não tão novas assim, né, professor Manuel? Mas de que maneira esse percurso, né, ao qual nos referimos ao longo do programa até aqui, se apresenta como um legado, né, um terrível legado, e que tem conexão com as violências que a gente percebe nos dias atuais, né? O professor Rodrigo estava falando sobre mineradoras, hidrelétricas, como é que em que medida isso que a gente acompanha, né, nos dias atuais das lutas, né, dos povos indígenas é herdeiro, digamos assim, de tudo isso que foi tratado aqui? Sim, sim, porque justamente entra naquele processo, né, de apagamento e silenciamento, né? Então esses sujeitos ganham visibilidade atualmente, mas ainda falta muito, né? Então dentro desse processo que eu falei de extrema violência e Manuel falou, também cadê os nomes indígenas, não é? A maior dificuldade de encontrar, né, se coloca a quantidade, né, de mortos, mas os nomes, né? Então há dificuldade muito grande de encontrar esses nomes, o que é que aconteceu, e tem um interesse muito forte econômico, né, do agronegócio, tem na política a bancada ruralista, né? Então hoje em dia se fala muito da questão do marco temporal. Então o marco temporal seria o quê? Né? A partir, né, a luta pela... Quem conseguiu a sua terra, a sua demarcação, a partir da Constituição de 1988, teria direito, né? Mas e os povos que lutam, né, pela demarcação, pela terra, antes da Constituição de 1988? Né? Então esse marco temporal, né, tem um grande debate, né, para que não aconteça, porque se ele acontecer vai ser algo muito prejudicial, porque indígenas também perderam terras no contexto ali depois de 1988, lutam até hoje, né? E também outros estão lutando por terras que perderam antes, né, no período da própria ditadura. Professor Manuel, em que medida as pautas que a gente observa, né, nos momentos atuais, incluindo aqui o professor Rodrigo se referiu, né, a questão do marco temporal, acabam sendo um legado dessa trajetória? O marco temporal é inconstitucional, né? O próprio Supremo já se posicionou nesse sentido, porque fere a dignidade do conceito básico do artigo 231. Mas é mais um capítulo dessa história de apagamento, de violência, de extermínio, de negação de direitos, né? Agora, são povos que têm uma força de ressignificação, são resilientes. E é nessa resiliência que eles conseguem garantir a sua sobrevivência a partir da sua cultura, do seu canto, do seu toré. Então, realmente é emocionante, né? Quando a gente fala dos povos indígenas, o que eles sofreram, o que sofrem e como eles conseguem sorrir, resistir e se reencontrar na natureza, fazendo com que a gente precise aprender com eles. É o que Krenak disse no auge da pandemia, né? Eu tenho pena dos brancos, porque dos índios a gente sabe sobreviver. Eu não sei se os brancos sabem sobreviver ao que eles estão produzindo, né? Essa ameaça climática tão grave. Agora, começando pelo professor Manuel e depois encerrando com o professor Rodrigo, que avaliação, né, que balanço pode ser feito do ponto de vista do entendimento, não somente por parte da opinião pública, da sociedade de uma maneira geral, mas sobretudo por parte do Estado em termos de políticas públicas, garantia de direitos, efetivação, né, desses direitos, quando a gente observa esse recorte histórico, né, do século passado, principalmente, e esse século. Professor Manuel primeiro, depois o professor Rodrigo. Não, eu acho que o legado é de esperança, porque eles reivindicam hoje uma comissão da verdade dos povos indígenas, né, uma forma de trazer tudo isso à tona a partir desse recorte. Existe esse pleito, o governo está avaliando a criação dessa comissão, acho que ela vai acontecer, espero que aconteça, porque ela faria com que isso pudesse não só gerar a visibilidade necessária, que foi a professora Valdênia muito bem pontuou, como também as recomendações, as chamadas políticas públicas. Sair dessa coisa da ação só de tentar enxugar gelo, mas atentar para as questões estruturais. Se a gente for nas causas estruturais dessa exclusão, a gente pode, com certeza, ter uma pauta mais justa em relação a esses povos, uma reparação. Professor Rodrigo, de que maneira o senhor avalia, né, sobretudo o papel do Estado, né, nessa trajetória histórica? Certo. Que eu não falei ainda, mas existiu um movimento indígena, né, um movimento ali nos anos 80, que também contribuiu para o processo da Constituição de 1988, e surgiu Ailton Krenak, né, Álvaro Tucano, né, outras lideranças também, né? Então, eles foram importantes,
dentro dessa ideia de luta, né, principalmente por causa da demarcação das terras. Outra coisa também são pesquisadores indígenas, né? Então eu conheço, né, algumas pessoas pesquisadoras e pesquisadores indígenas, né? Até tem um projeto ainda este ano de produzir um livro sobre a ditadura dos povos indígenas e já entrei em contato com 2 pesquisadoras indígenas, né? Uma tupinambá e a outra, eu não lembro agora, mas ela faz parte também do grupo da gente. Então, eu quis justamente colocar pessoas indígenas pesquisando. Então, essas pessoas, inclusive uma é advogada, né? Então, é importante que essas pessoas, esses indígenas, também estejam nessa questão do poder, né, de representatividade, Na produção do conhecimento, como né? representação. Então, a gente tem hoje em dia uma mulher indígena, né, na FUNAI, né, Joênia Wapichana, e também Sônia Guajajara, no Ministério dos Povos Indígenas, né? Então, são pessoas que podem ajudar nesse processo de demarcação de terras, que é o mais importante, mas dessa questão da perda cultural, né, de mortes, né, que aconteceram também, de reparação, mas ao mesmo tempo que ele falou, essa questão deles se reelaborarem, né, criar significados novamente, conseguir conquistas. Então, na minha pesquisa, que eu estou terminando o doutorado, fala dentro de um processo de conquista de demarcação, né? Por exemplo, na Paraíba, os Potiguara, eles demarcando, conseguindo a demarcação, né? Os próprios Pataxó também, os Pataxó, né? Lá os Parcategê. Então, vários grupos indígenas que lutaram nos anos 80 num processo de demarcação. Só que existem os interesses, né? Principalmente políticos, que dificultam esse processo. Mas eu acredito que está avançando por causa desse protagonismo indígena que está começando a se intensificar, né? Falta muito, mas como eu falei, tem mais, né, cada vez mais pesquisadores indígenas e representatividade, né, através de Joênia Wapichana na FUNAI e também Sônia Guajajara e outros também que estão tendo um espaço maior e cada vez mais estão tendo mais espaço. Isso é muito importante. Claro que é um processo longo. Muitas vezes lento, né? Lento, dentro da justiça. Né? É um processo lento, a questão do trabalho da anistia realmente precisa voltar, né? Porque, como eu falei, teve aquele contexto ali de 2013 e 2014, mas é necessário a atuação maior da comissão de anistia, né? Para justamente rever essa situação com relação aos povos indígenas. Professor Rodrigo Lins, infelizmente o nosso tempo terminou, né, professor Manuel? Isso. A gente agradece demais. Espero que o TVDH tenha cumprido, né, um pouquinho aí desse papel, né, nas nossas limitações, né, professor Manuel? De trazer, né, de dar visibilidade ao tema, de trazer esse tema aqui para a pauta e de contribuir nesse processo de desconstrução de uma imagem, né, distorcida e construção de fato, contribuir para o processo de construção de fato da imagem dos povos indígenas como de fato eles são e merecem ser representados. Muito obrigado, professor Rodrigo, né, obrigado, professor Manuel? A gente agradece Obrigado. a presença do professor Rodrigo. O TV Direitos Humanos é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduConDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro de Cultura Luiz Freire e o Centro das Mulheres do Cabo. Acompanhe a gente nas redes sociais e participe, nos enviando sugestão de temas para serem abordados aqui no nosso programa. Estamos também no Instagram e no YouTube. Até a próxima!